Em um mundo onde o caos se tornou rotina e o silêncio interior parece um luxo inalcançável, surge uma pergunta silenciosa, porém poderosa. É possível encontrar paz sem fugir do mundo? Todos os dias, somos bombardeados por um turbilhão de estímulos, redes sociais, cobranças, inseguranças, crises globais e dramas pessoais. Tudo isso nos arrastando para uma tempestade interna que ninguém vê. Mas Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, enxergava esse cenário com outros olhos. Para ele, a verdadeira loucura não era o mundo lá fora, mas sim o abismo que abrimos dentro de nós quando ignoramos nossa essência. Jung não acreditava em fórmulas prontas, mas sim em um caminho único, individual, construído a partir do confronto com as próprias sombras. E é nesse confronto, aparentemente doloroso, que ele via a chave para uma paz genuína. Imagine por um momento que toda essa ansiedade que te consome não é um inimigo, mas um mensageiro. Que esse vazio que você sente não é um erro, mas um sinal. Carl Jung entendia que o sofrimento moderno não nasce apenas da correria ou da pressão externa, mas de uma desconexão profunda com o que ele chamava de self, o centro de quem realmente somos. Quando deixamos de nos ouvir, passamos a viver no piloto automático, reagindo ao mundo em vez de nos posicionarmos diante dele. A paz, segundo Jung, não é a ausência de problemas, mas a presença de propósito. E só é possível alcançá-la quando temos a coragem de mergulhar em nossa própria psique e decifrar os símbolos ocultos que nos guiam. Você já parou para pensar que talvez o mundo esteja louco justamente porque nós deixamos de nos entender? É fácil se perder em um mundo barulhento. As opiniões gritam, as comparações esmagam e a busca por aceitação nos aprisiona. Carl Jung desafiava essa lógica ao afirmar que a verdadeira liberdade começa quando paramos de tentar agradar a todos e começamos a escutar a nós mesmos. Mas como fazer isso quando tudo parece nos empurrar na direção contrária? A resposta está em um princípio simples, porém poderoso: individuação. Para Jung, esse processo é como uma jornada interna de retorno à nossa verdadeira identidade. Despida de máscaras sociais, traumas não resolvidos e padrões herdados. E é justamente aí que começa o caminho para a paz. Quando deixamos de seguir o fluxo e nos tornamos navegadores da nossa própria consciência. Se você sente que está à deriva, talvez esteja na hora de parar, olhar para dentro e fazer as perguntas certas. A loucura do mundo é real, mas a maior parte dela se torna insuportável quando tentamos enfrentá-la sem entender quem somos. Carl Jung via o mundo moderno como um espelho das nossas neuroses coletivas, e só quem tem clareza interior consegue não se contaminar por ele. Por isso, encontrar a paz, segundo Jung, não é um processo rápido, nem linear. É uma reconstrução. É como voltar aos escombros do nosso eu e começar, peça por peça, a reconectar tudo aquilo que foi perdido. E essa reconstrução exige atenção, presença e, acima de tudo, sinceridade consigo mesmo. O mundo pode estar em guerra lá fora, mas a verdadeira batalha acontece dentro, entre o que você finge ser e o que você realmente é. Essa jornada pode ser desconfortável, mas é justamente nela que mora a paz que não depende de nada externo. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. A partir de agora, você vai descobrir como Carl Jung enxergava a psique humana, por que ele acreditava que a cura vem do enfrentamento do inconsciente e quais os passos reais para encontrar paz mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Se você sente que está preso em um ciclo de angústia, vazio ou confusão, fica até o fim, porque essa não é apenas uma explicação filosófica. É um guia prático, psicológico e profundo. E talvez ao final, você perceba que a resposta que procura nunca esteve no mundo, mas sempre dentro de você. Em sua análise profunda da psique humana, Carl Jung alertava:
Aquilo que não enfrentamos em nosso interior, inevitavelmente aparecerá do lado de fora como destino. Essa frase resume de forma crua e verdadeira o motivo pelo qual tantos de nós nos sentimos aprisionados num mundo que parece gritar o tempo inteiro. A ansiedade, a pressa, a comparação constante e o medo de não ser suficiente são sintomas coletivos de um tempo que perdeu o contato com a essência. Jung via esse barulho externo como uma forma de distração, uma barreira que nos impede de encarar o que realmente importa, a nossa própria alma. O problema não está apenas no mundo, mas no quanto nos deixamos moldar por ele sem resistência. Verdade é que aprendemos, desde muito cedo, a silenciar a voz interior. Fomos ensinados a buscar aprovação, a competir, a ser úteis para os outros antes de sermos inteiros para nós mesmos. Para Jung, esse afastamento da nossa individualidade gera um fenômeno perigoso, a perda de sentido. E o que acontece com um ser humano que não encontra mais significado em sua própria existência? Ele se fragmenta. Passa a viver em pedaços. Um para o trabalho, outro para a família, outro para as redes sociais. Até que um dia já não sabe mais quem é. A paz se torna impossível quando há guerra entre as partes do nosso próprio ser. E é nesse ponto que começa a doença. Da alma, Jung acreditava que a neurose era o grito do inconsciente por atenção. Cada crise de ansiedade, cada episódio de pânico, cada sentimento de vazio, tudo isso não é fraqueza, é linguagem. O inconsciente fala conosco através de símbolos, de sensações, de impulsos. E quando ignoramos esse idioma por tempo, demais, ele grita. Mas a sociedade moderna, em vez de escutar, tenta abafar. Medicamos o sintoma, fugimos para distrações, mascaramos a dor com produtividade. Jung, no entanto, propunha o oposto. Encare. Olhe para dentro. Converse com sua dor, pois a cura começa quando paramos de fugir de nós mesmos. O primeiro passo rumo à paz, portanto, não é externo, é profundamente interno. É necessário criar um espaço de escuta dentro de si, mesmo que o mundo ao redor esteja em ruínas. Jung chamava esse espaço de centro do self, o lugar onde repousa o verdadeiro eu, intacto, apesar das máscaras e traumas. Mas para alcançá-lo, é preciso passar por camadas de medo, frustração e sombra. E aqui está o ponto-chave. A paz que procuramos não vem da ausência de conflitos, mas da coragem de enfrentá-los com consciência. Quando você aprende a estar com sua dor sem julgamento, ela se transforma, ela se integra. E nesse processo, nasce o equilíbrio. Então, antes de buscar paz nas viagens, nos relacionamentos, nos livros ou nos aplicativos de meditação, pergunte-se: você realmente conhece quem vive dentro de você? Você já parou para ouvir o que seu silêncio tenta dizer? Jung nos ensina que sem esse reencontro, toda tentativa de paz será apenas uma pausa temporária, uma ilusão confortável. A verdadeira paz exige enfrentamento, entrega e uma vontade honesta de descobrir quem você é por trás de tudo o que o mundo disse que você deveria ser. E essa é a base para o próximo passo da nossa jornada: a reconciliação com as nossas sombras. Carl Jung introduziu um dos conceitos mais revolucionários da psicologia analítica: a sombra. Segundo ele, a sombra representa tudo aquilo que somos, mas não conseguimos aceitar. Medos, impulsos, memórias, traumas, desejos. Tudo o que reprimimos vai sendo empurrado para o porão da nossa mente. Mas o que não entendemos é que essa parte rejeitada não desaparece. Pelo contrário, ela ganha força no escuro. Jung alertava que aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, quanto mais fugimos das nossas sombras, mais elas moldam nosso comportamento, nossas escolhas e até mesmo nossas relações. A maioria das pessoas vive tentando parecer boa, correta, forte,
Mas essa tentativa constante de perfeição cria um falso eu, um personagem. E enquanto esse personagem vive à luz do dia, a sombra cresce nos bastidores. Jung dizia que a sombra precisa ser trazida à consciência para que possamos integrá-la. Isso não significa ceder aos impulsos destrutivos, mas compreendê-los, acolhê-los, dar-lhes nome. Um dos maiores erros do ser humano é pensar que a paz vem da supressão dos próprios conflitos. A verdade, segundo Jung, é que só há paz quando deixamos de nos dividir entre o que mostramos e o que escondemos. É comum que as pessoas projetem suas sombras nos outros. Inveja, raiva, críticas excessivas. Tudo isso pode ser reflexo de aspectos que rejeitamos em nós mesmos. Esse mecanismo, chamado de projeção, é uma forma inconsciente de lidar com a dor interna. Ao julgar o outro, evitamos encarar o que nos incomoda aqui dentro. Jung explicava que esse processo nos afasta ainda mais da nossa verdade e nos mergulha em um ciclo de frustração e conflito externo. Por isso, a paz começa quando paramos de apontar e começamos a observar. Quando trocamos o julgamento pela introspecção. Integrar a sombra é como resgatar partes de nós que foram exiladas. E nesse resgate, encontramos força. Jung acreditava que toda luz nasce do confronto com a escuridão. Quando temos coragem de olhar para nossas falhas, traumas e medos, descobrimos que ali também há potencial, aprendizado e poder. A sombra, quando acolhida, se transforma em energia vital. E essa energia é essencial para construir uma paz verdadeira, não aquela que depende das circunstâncias, mas aquela que permanece, mesmo em meio ao caos. Porque quando você aceita sua totalidade, não há mais guerra interior. Portanto, se você quer encontrar paz num mundo louco, comece observando o que esse mundo desperta em você. O que te irrita? O que você julga nos outros? O que você teme que descubram sobre você? Essas perguntas são chaves para abrir a porta da sombra. E ao abrir essa porta, você vai perceber algo surpreendente. A paz não está do lado oposto da dor, mas no coração dela. Quando você caminha em direção ao que evitava, algo dentro de você se alinha, e é nesse alinhamento que começamos a reconstruir nosso senso de inteireza. Mas ainda há mais. O próximo passo é compreender o self, o verdadeiro centro da consciência segundo Jung. Para Carl Jung, o self não é apenas um conceito abstrato. É o centro organizador da psique, a totalidade do ser, a união entre consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e instinto. Diferente do ego, que representa nossa identidade social, aquilo que mostramos ao mundo. O self é mais profundo, mais antigo e infinitamente mais sábio. É a essência que existe além das máscaras. Segundo Jung, encontrar o self é como retornar para casa depois de anos vagando por caminhos que não nos pertencem. É como lembrar quem sempre fomos, mas esquecemos no barulho do mundo. A jornada, em direção ao self, é, portanto, o verdadeiro caminho para a paz interior. Mas esse caminho não é linear, nem confortável. Ele exige confronto, desapego e renascimento. Jung afirmava que o processo de individuação, nome que deu à integração da personalidade, começa quando o ego aceita que não está no controle. É quando deixamos de nos identificar com aquilo que temos ou aparentamos e começamos a buscar aquilo que somos. Nessa jornada, enfrentamos símbolos, sonhos, arquétipos, feridas profundas. Mas cada encontro com o inconsciente nos aproxima do self. Cada passo dado na escuridão revela uma nova luz. Essa busca pelo self não é uma fuga da realidade, mas um mergulho ainda mais profundo nela. Vivemos em um tempo em que as distrações são vendidas como cura. Jung, no entanto, dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro é o ato mais revolucionário que alguém pode fazer em um mundo que nos empurra para fora o tempo inteiro.
Ao tocar o self, descobrimos uma paz que não depende do silêncio externo, porque ela nasce do reconhecimento da totalidade interna. E esse reconhecimento muda tudo: a forma como sentimos, escolhemos e até mesmo amamos. Mas para ouvir o self, é preciso silenciar o ego, não com negação, mas com consciência. O ego é importante, mas ele deve ser um servidor, não um tirano. Quando o ego se torna dono da mente, vivemos em constante defesa, comparação e medo. Já quando o self ocupa o centro, passamos a viver com autenticidade, coragem e propósito. Jung via a reconexão com o self como a maior proteção contra a loucura do mundo moderno, porque quem conhece seu próprio centro é inabalável, mesmo que tudo ao redor desmorone. E isso nos leva a um princípio fundamental. O sentido da vida não é se encaixar, mas se realizar. A realização pessoal, para Jung, acontece quando nos tornamos quem realmente somos. E isso só é possível quando paramos de seguir mapas criados por outros e começamos a desenhar o nosso próprio. Encontrar o self é descobrir que a paz não é um destino, mas um estado de presença contínuo. Um lugar onde a mente não briga com o coração, onde as feridas viram sabedoria, onde o passado se transforma em raiz e não em prisão. E quando vivemos a partir do self, deixamos de ser reativos e nos tornamos criadores da própria realidade. É nesse ponto que a loucura do mundo perde o poder sobre nós. Entre os conceitos mais misteriosos e fascinantes de Carl Jung está o da sincronicidade. Para ele, certos acontecimentos que parecem coincidências são, na verdade, manifestações significativas de uma ordem maior. A sincronicidade ocorre quando nosso mundo interno entra em harmonia com os eventos externos. É aquele momento em que você pensa em alguém e a pessoa liga. Ou quando um livro cai da estante com exatamente a frase que você precisava ler. Jung via isso como um diálogo entre o inconsciente e o universo. E esse diálogo se intensifica quando nos aproximamos do self. A sincronicidade não pode ser forçada, nem explicada racionalmente. Ela é percebida quando estamos atentos, presentes, abertos. Em um mundo dominado pela lógica, a sincronicidade nos lembra que há uma inteligência oculta tecendo os fios da realidade. E Jung afirmava que quanto mais alinhados estamos com o nosso centro, mais esses sinais aparecem. Não como mágica, mas como reflexo de uma integração interna. Quando você começa a viver de acordo com sua verdade, o mundo externo responde. As portas se abrem, pessoas certas surgem, caminhos se revelam. A paz, nesse estado, se torna uma dança com o fluxo da vida. Mas para perceber a sincronicidade, é necessário desacelerar. O excesso de estímulo e a pressa roubam nossa capacidade de sentir. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Assim, também é com o universo. Quando entramos em sintonia com ele, ambos se transformam. A vida deixa de ser uma série de acidentes aleatórios e passa a ter sentido. A sincronicidade é o lembrete de que há um lugar para você no mundo. Mas esse lugar só pode ser encontrado quando você para de fugir de si mesmo. E talvez aqui esteja um dos maiores ensinamentos de Jung sobre paz. Ela não é estática, mas dinâmica. Ela se manifesta no momento em que você caminha em coerência com o que sente. Cada vez que você age com verdade, apesar do medo. Cada vez que escolhe a integridade em vez da aparência. A paz verdadeira não é ausência de desafios, mas presença de propósito. E quando você se alinha com esse propósito, tudo começa a fazer sentido. As coincidências deixam de ser acasos e passam a ser respostas. A realidade se organiza de uma forma que nenhum controle racional poderia prever. Por isso, ao buscar paz num mundo louco, esteja atento ao que parece insignificante. Os símbolos, os sonhos,
os encontros inesperados, todos eles podem conter mensagens do seu inconsciente. Jung nos convida a escutar mais com a alma do que com os ouvidos. E essa escuta profunda nos guia para um estado de conexão com algo maior do que nós. Uma inteligência que não pode ser explicada, mas que pode ser sentida. A sincronicidade é o toque invisível do universo dizendo: você está no caminho certo. E isso nos prepara para o estágio final, a transcendência do ego. No ápice do pensamento de Carl Jung, encontramos um princípio poderoso. A verdadeira libertação só acontece quando transcendemos o ego. Isso não significa aniquilá-lo, mas colocá-lo em seu devido lugar. O ego é como um copiloto, importante, mas não deve conduzir a nave. Quando o ego assume o controle, tudo se torna pessoal. As críticas, as perdas, os fracassos. Vivemos na defensiva, tentando provar nosso valor o tempo todo. A paz se torna impossível porque estamos presos a uma identidade frágil, que se abala diante de qualquer ameaça externa. Jung via essa fixação como um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Transcender o ego é abrir mão da necessidade de controle, de estar certo, de ser reconhecido o tempo todo. É aceitar a impermanência, a incerteza, o fluxo da vida. E para isso, é preciso humildade. Jung acreditava que a humildade era o caminho para o self, pois apenas quem se desapega da ilusão de superioridade pode enxergar com clareza. Quando deixamos de buscar aprovação externa, nos tornamos livres. Livres para pensar, para sentir, para existir em plenitude. E é nessa liberdade que a paz floresce, porque deixamos de ser reativos às loucuras do mundo e passamos a responder, com sabedoria. Esse processo de transcendência é também um retorno ao sagrado. Jung não falava de religião dogmática, mas de uma experiência simbólica e profunda do divino. Ele acreditava que o ser humano precisa de uma conexão espiritual para se sentir inteiro. E quando essa conexão é negada, surge o vazio existencial. Buscar a transcendência é reconhecer que há algo além do ego, além do agora, além da lógica. É tocar o mistério da existência com reverência. É compreender que a paz não é fabricada, mas revelada, quando silenciamos o barulho do ego e escutamos a voz do eterno dentro de nós. Essa paz não depende do mundo estar em ordem, porque ela nasce do caos enfrentado com consciência. E aqui está o segredo que Jung sussurra em sua obra. A paz que buscamos fora só pode ser encontrada dentro, não ao custo de se isolar, mas ao custo de se integrar. Integrar sombra e luz, ego e self, razão e emoção. Quando nos tornamos inteiros, deixamos de viver como fragmentos em conflito. Passamos a ser um só, conscientes, presentes, plenos. E nesse estado, mesmo que o mundo grite, nossa alma canta em silêncio. Ao final dessa jornada, fica uma verdade profunda. Não há paz sem autoconhecimento. Não há equilíbrio sem enfrentamento. E não há transcendência sem entrega. Carl Jung não nos oferece um atalho, mas um mapa. Um guia para atravessar a loucura do mundo com lucidez, coragem e compaixão. E agora que você conhece esse caminho, só resta uma pergunta. Você está disposto a percorrê-lo? Se esse vídeo te fez refletir, então você já deu o primeiro passo para sair da superfície e mergulhar na sua verdadeira essência. Agora, imagine como seria sua vida se cada decisão viesse de um lugar de paz e não de confusão. Imagine ser guiado pela sua verdade e não pelo caos externo. Isso é possível, mas depende de você continuar essa jornada. Então, se você quer aprofundar ainda mais nesse despertar e transformar autoconhecimento em poder real, se inscreve agora no canal, ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque quando você desperta, você inspira outros a fazerem o mesmo.